Eu ia falar sobre um outro assunto hoje, mas a notícia que chegou num portal de rock me impede de falar sobre qualquer outro assunto. O Juliano está processando novamente o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá. Para quem não sabe quem é o Juliano, é o filho do Renato Russo. Depois da vinheta a gente fala sobre isso. Olha, se eu fosse você, eu não me anteciparia para ficar apontando vilões e mocinhos nessa história que fala sobre a questão que envolve o nome da Legião Urbana. Quem conhece essa história de perto vai perceber que nem Juliano está tão errado e nem Dado e Bonfá são os vilões dessa história. Há um tempo atrás, eu e o jornalista André Rocha estivemos na casa de um integrante da turnê da Legião Urbana na época do descobrimento do Brasil. Eu, por uma questão ética, não vou dizer o nome dele e até me proteger de qualquer tipo de processo. Mas ele foi muito claro com a gente quando ele disse o seguinte: se existe algum culpado nessa história, foi o Renato Russo. Para dizer a verdade, ele não usou essas palavras polidas que eu estou dizendo. Ele xingou o Renato e disse: se tem algum nessa história, é o próprio Renato Russo. Porque, se você não sabe, quando o Renato morreu, ele deixou todo o seu, não um legado artístico, mas todos os seus direitos para o filho, até que o filho alcançasse a maioridade e pudesse administrar o seu legado. A Legião Urbana nunca foi uma banda conhecida por tratar de maneira profissional a sua herança musical, aquilo que foi construído durante o tempo que a banda estava ativa. O resultado disso é esse desleixo e a maneira agora como o Juliano trata tanto ele quanto o Bonfá, tanto o Dado quanto o Bonfá. Tivesse a banda se protegido juridicamente, legalmente, diante dessa situação, hoje eles poderiam estar usando o nome da Legião Urbana para cima e para baixo, poderiam montar uma outra banda, chamar um outro vocalista, que eles não passariam por esse tipo de dificuldade. A verdade é que quando o Juliano fez 18 anos, ele passou a administrar o legado da Legião Urbana e todos os direitos que estavam no nome do pai. O resultado é que ele não aceita que Dado e Bonfá utilizem o nome da banda para poder fazer turnês, gravar discos, participar de promoções junto à gravadora, relançamentos, enfim. Existe um imbróglio jurídico muito grande que aparentemente estava resolvido. Um juiz já tinha dado ganho de causa aparentemente definitiva ao Dado e ao Bonfá, e agora o Juliano está retomando o direito de tentar administrar. E eu vou tentar aqui, não sou advogado, sou apenas um fã de Legião Urbana, dar o meu parecer. Eu acho que o Juliano exagera um pouco na hora de cuidar disso. Afinal de contas, ele não está tratando disso com estranhos, ele está tratando com dois ex-integrantes da banda que ajudou o pai dele a entrar para a história da música popular no Brasil, que ajudou o pai dele a entrar para a história do rock no Brasil. Então não são, entre aspas, pessoas estranhas que estão tentando trabalhar com o nome da Legião Urbana. São integrantes, eram compositores, gravaram todos os discos. Então eu acho que existe aí uma pequena falta de sensibilidade para saber lidar com isso. Estava conversando com um amigo sobre isso e ele falou: bastava os caras sentarem na mesa e conversarem e estabelecerem os limites desse tratado, desse acordo. Mas enfim, por outro lado, Dado e Bonfá, no meu ponto de vista, apesar de ser fã da carreira e da trajetória dos dois, não agem de maneira honesta na utilização desse nome. E eu vou dizer o porquê do meu parecer. Quando o Renato morreu, dia 11 de outubro de 1996, a MTV conseguiu uma entrevista exclusiva com os dois. E os dois foram absolutamente bem claros. Com a morte do Renato Russo, morria também a Legião Urbana. Quando eles fizeram um show em homenagem
a Legião Urbana e a memória de Renato Russo com o Wagner Moura nos vocais, disseram que aquela era a última vez que eles iriam tratar da herança musical da Legião Urbana de maneira pública. Que dali para frente eles não queriam tratar disso em shows, em turnês, nada que fizesse qualquer tipo de apologia à banda. Eles só iriam tratar daquilo que ficou como regravações, né, a utilização dos direitos autorais, extras, sobras, coisas que a Ema e Odeon ainda teria que poderia ser posteriormente lançado. Passa-se o tempo, a banda procura um novo vocalista para fazer uma turnê em comemoração aos 30 anos do primeiro disco. Ora bolas, eu não acho isso nada honesto. Está usando o nome da banda, está fazendo referência a um repertório construído junto ao Renato que eles mesmos disseram que jamais iriam tocar. Por que retomaram o nome Legião Urbana 30 anos para poder fazer uma tour de aniversário? Por que fez isso? Por que eles disseram que a Legião Urbana já tinha acabado? Por que lá atrás, que não fosse no dia que o Renato morreu, fosse 6 meses após, um ano após o óbito, que eles dissessem que se reuniriam os dois e iriam tocar o projeto de chamar músicos convidados para assumirem os vocais e cuidarem daquele legado, daquela herança musical, daquelas canções que foram muito importantes para toda uma geração. Não haveria nenhum problema, porque, como eu disse, na hora de argumentar contra o Juliano, eles são parte da banda, eles são integrantes da banda, eles ajudaram a construir toda a história que a Legião Urbana tem no rock brasileiro. O que para mim soa estranho é que, com o passar dos anos, eles foram convencidos de que eles poderiam retomar o nome e trabalhar a banda e fazer turnê pelo Brasil todo. Eu acredito que esteja rodando muito dinheiro e eles estão ganhando uma grana alta por aquilo que eles construíram. Por que não disseram isso antes? Eu até comentei no outro vídeo que eu fiz, existe uma outra banda chamada Urbana Legion Omnia 20 que está saindo aí em turnê, tocando os 4 primeiros discos da Legião. Quer dizer, fica uma Legião Urbana genérica, mas que faz uma espécie de homenagem que, ao meu ver, é mais honesta, e dado e bonfá com uma turnê de Legião Urbana 30 anos, para mim uma desculpa esfarrapada. Por isso eu não consigo ver mocinhos nessa história. E repito a palavra que aquele integrante disse durante a nossa entrevista, eu, André Rocha e ele. Se existe um culpado para essa história, o nome dele é Renato Russo.